exercício de aprendizagem dessa parte dos dois vídeos anteriores, tá? Exercício de 1 até o 5. A questão diz assim: basta-nos hoje uma história centrada na civilização europeia? Somos nós europeus? Podemos entender a globalização apenas a partir de uma perspectiva ocidental? Aí vamos lá. Letra A. Conceitue a expressão antiguidade clássica. Antiguidade clássica, nós vimos no final do vídeo anterior, é uma expressão que se refere às civilizações que tiveram importante contribuição para formar o mundo ocidental, ou seja, a civilização grega e a civilização romana, que são chamadas de civilizações clássicas. Tá? Então, antiguidade clássica é essa que se refere às civilizações grega e romana. Agora, relacione a crítica apresentada no texto ao conceito de antiguidade clássica. O que o texto está dizendo, né, esse texto aqui, é que a formação da nossa sociedade não foi limitada, não pode ser limitada à cultura greco-romana, da Grécia e de Roma, né? É que, na verdade, diversas civilizações, mesmo aquelas que não são chamadas de clássicas, foram importantes para a história mundial e para a formação das diversas sociedades, né? Brasileira entre elas. Essas civilizações importantes, nós temos a egípcia, a fenícia, a persa, a chinesa, a dos povos da Mesopotâmia. Então, todas essas civilizações foram importantes para formar a nossa sociedade atual. Então, em resumo, não, nós não estamos limitados à antiguidade clássica, às civilizações grega e romana, tá bom? 2. Considerando o texto da seção Para Saber Mais, identifique uma característica política, social ou cultural da Grécia Antiga. São várias características, né? Mas, dentre elas, os gregos tinham cidades-estados, governadas cada uma pelo seu rei. Cada cidade-estado era independente, era soberana em relação às demais. Por quê? Porque a geografia montanhosa isolava as cidades. Uma cidade ficava isolada das outras. Então, como não tinha lá muita facilidade de contato, cada uma era uma cidade com autonomia e com soberania próprias, ok? Olha aqui o cavalo de Troia. Questão 3. A imagem a seguir é uma representação do cavalo de madeira construído pelos gregos em oferenda aos troianos. Explique historicamente o significado do termo presente de grego. Olha lá, os gregos lá na Guerra de Troia ofereceram um cavalo de presente. Os troianos fizeram uma festa. Só que esse presente, na verdade, acabou com os troianos. Esse presente permitiu que eles abrissem os portões e deixassem o exército entrar. Então, essa expressão presente de grego, até hoje, né, nesse sentido aí, é uma expressão que se refere ao cavalo de Troia, ou seja, essa expressão se refere a um presente que aparentemente é para o bem de quem recebe, mas na verdade é para prejudicar quem está recebendo. Em vez de fazer o bem, vai fazer o mal. Esse é o significado que ficou até hoje da expressão presente de grego. Inclusive, olha lá, reparem só, tem um vírus, alguns de vocês talvez conheçam, tem um vírus de computador que é chamado de cavalo de Troia. Por quê? Porque é um vírus, se ele conseguir entrar no seu computador, ele abre as portas para roubarem suas senhas, roubarem tudo que você tem guardado sob senha no seu computador. A expressão é nesse sentido mesmo, o cavalo de Troia. Você recebe, ele entra no seu computador e aí ele abre seus arquivos para quem tiver implantado esse vírus, tá? Leia o texto sobre as origens da Guerra de Troia. O mito se transformou em verdade quando o arqueólogo alemão Heinrich Schliemann, deve ser isso aí, descobriu a cidade de Troia, na Turquia, que tinha sido queimada em 1220 a.C., ou seja, lá no século XII, né? Entretanto, mais ou menos no século XII a.C. Entretanto, muitos aspectos entre mitologia e história ainda não foram identificados e se confundem. Hoje é aceito que a Guerra de Troia realmente aconteceu, porém o mais provável é que a luta tenha sido ocasionada por rotas de comércio e não por amor, porque a história da Guerra de Troia, lembra que Helena, a esposa do rei Menelau, foi raptada por Paris, se apaixonou por ela, aí o Menelau foi buscar. Essa é a lenda, foi uma história de amor, mas possivelmente a luta da Guerra de Troia
foi causada pela disputa de rotas de comércio. É isso aqui, né? De acordo com o texto, qual seria o motivo real, o motivo histórico que teria levado à Guerra de Troia? A luta para dominar as rotas de comércio, e não por causa do amor de Helena e o rapto dela por Paris. Então, foi uma luta comercial e não uma luta por amor, tá? Considerando essa visão, é possível afirmar que o rapto de Helena seria apenas um pretexto para iniciar a guerra? Justifique. Claro que é possível, né? Se do nada os gregos atacassem Troia, isso poderia fazer com que outras cidades-estados ficassem do lado dos troianos. Agora, como foi uma guerra que supostamente quem deu o motivo foram os troianos, isso já faz com que as outras cidades apoiem os gregos e não os troianos. Então, não sabem se é verdade que esse rápido foi o pretexto, mas que é possível, claro que é, né? Observe o quadro. A legenda diz tudo, olha. O amor de Helena e Paris, tá? Então, Helena, Paris. Esse quadro, não é esse quadro se refere a qual poema de Homero? Olha lá. O poema de Homero que retrata esse amor de Helena e Paris é o poema Ilíada, só para lembrar, né? O outro poema, Odisseia, é a viagem de Ulisses de volta para casa. O que fala da guerra de Troia e desse amor de Helena e Paris é o poema chamado Ilíada, ok? Cite e explique uma característica do período homérico. Bem, nesse período homérico, que vai, só para lembrar, do século XII até o século VIII a.C., foi quando supostamente, mais de uma característica eu mencionei, foi quando supostamente ocorreu a Guerra de Troia, cuja história era passada oralmente de geração em geração, até que por volta do século IX a.C., Homero escreveu essa história, escreveu um poema chamado Ilíada, registrando essa história, né? Mas tem outras características. Foi nesse período também, nesse período homérico, que os dórios invadiram e ocuparam a península do Peloponeso, como nós vimos na formação da civilização grega. Beleza? Paro esse vídeo por aqui, porque terminados os exercícios de aprendizagem de 1 até 5.